Olá, gente, tudo bem? Muito bom dia. Franciele aqui do Diário de Notícias Minas, com 20 minutos de atraso, né, pra gente estar aí conversando a respeito da palhaçada, o circo que virou a política da cidade de Alfenas. Gente, sejam todos muito bem-vindos, né? Vou me apresentar porque nós estamos aí, batemos 35 mil seguidores, né? Então, para você que está seguindo o Diário de Notícias Minas, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo carinho aí de vocês. E para vocês, né, que já acompanham o Diário de Notícias Minas nesses 4 anos do Diário de Notícias Minas, eu agradeço muito pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho. E não se esqueçam, cada um de vocês faz parte da família Diário de Notícias Minas, né? Com reclamações, com sugestões, né? Com pedidos, solicitações aí atendidas. Graças a Deus, o Diário de Notícias Minas é o diário do sul de Minas que mais cresce na região, né? Nós estamos batendo aí em torno de mais ou menos 1.000 seguidores a cada 10, 15 dias, né? E isso graças a cada um de vocês, certinho? Vamos lá, gente, para papagaiada do dia? Aliás, do dia não, né? Do século. Vamos lá para a polêmica da vez. Mais uma vez, Luciano Solar, né? Está aí no olho de um furacão, no olho de uma polêmica na cidade de Alfenas. Para você aí que é da região, que não conhece, não sabe quem é Luciano Solar. Luciano Solar é um vereador, um ex-vereador, né? Que simplesmente envolto de várias polêmicas, envolto do seu mandato, perdeu a reeleição e não foi eleito. Depois disso, né, ele fez vídeos supostamente sendo agredido, sequestrado por um bandido contendo uma arma de fogo nas mãos. E começou a mandar esses vídeos pro então deputado estadual Luizinho, pro prefeito Fábio, né, pros procuradores do município, da Câmara e da prefeitura, né, pedindo dinheiro, falando que estava devendo, que é isso, que aquilo outro, que precisava pagar, e querendo fazer extorsão atrás de emprego. Porque queria uma tetinha na prefeitura, né? Uma tetinha não, uma mamadeira, né? Aí, não satisfeito com isso, foi abandonado pela esposa. Oi, Nelma. Oi, Rose. Bom dia para vocês aí, minhas seguidoras fiéis. Simplesmente agora, há mais ou menos uns 15 dias atrás. Oi, Edson. Obrigada, viu, seu Edson? Simplesmente fez uma suposta desaparecimento, que ele estava sendo afogado, arrastado pelas correntes marítimas das praias capixabas, e simplesmente depois teve de hipotermia, aqui mostrando um saquinho de lenço umedecido como se fosse uma bolsa de água quente, né? Mas hipotermia, igual foi falado aí a respeito disso. Gente, até tá parecendo fofoca, né? Mas não, a gente tá falando a respeito da mesma pessoa. Parece cinema. Como que a pessoa tem a capacidade, a mentalidade, né? Sendo um ex-professor, né? Um ex-vereador, ficar passando e deixando a nossa cidade passar por esse tipo de vexame, né? E simplesmente alegou um falso afogamento. Mas o pessoal, né, os guardas-vidas capixabas aí da cidade vieram a público e desmentiram a situação. Aí o que acontece? Não satisfeito em causar polêmica aqui, causou polêmica lá
E agora, mais uma vez, vem fazer a nossa cidade, a política da nossa cidade, igual a um circo, né? Porque se botar uma lona ali, vira circo, né? Porque tá cheio de palhaço. Cheio de palhaço. Oi, Claudinho, bom dia, bom trabalho aí pra você, viu? Também, né? Claudinho aí sempre correndo atrás, aí trabalhando. Então, gente, é complicado. Simplesmente agora ontem fez um vídeo alegando que foi coagido a assinar o papel, que não sabia que o então vereador estava doente. Gente, você sabe o que mais me noja nessa situação? De verdade, é que o Zé Batista tá vivo. O Zé Batista tá vivo e o pessoal já tá tripudiando como se ele tivesse morrido ou como se ele tivesse renunciado. É como se os filhos estivessem brigando por uma herança, estivessem disputando uma herança com o pai e a mãe vivos. Gente, é ridículo. Ao invés dessas pessoas estarem brigando por situações de uma cadeira de vereança, eles deveriam estar vindo a público pedindo oração para a vida do Zé Batista. Cria vergonha nessa tua cara, ô Soler. E outra coisa também, eu vou chamar a atenção do Leonardo, acho que é Leonardo, né? Do PSOL, que gravou o vídeo ontem, lá na porta do zoológico, né? Oi, Reginaldo, tudo bem? Mas dessa vez não tem nada a ver com o PT, tem a ver com uma pessoa só. Oi, Duína, tudo bem, Duína? Gente, é triste demais, é muito triste. A gente tem, igualzinho eu já pedi aqui as orações, né, para o Zé Batista. Ele já escreveu aqui no nosso jornal, né, que ele tá bem, que ele tá fazendo os tratamentos devidos. Então vamos orar pelo Zé Batista. Vamos parar, Luciano, cria vergonha na tua cara. Então, voltando aqui ao advogado Leonardo, você juntamente comigo, né, nós fizemos um papel tão bom para nossa sociedade de Alfenas, né? Você entramos com um pedido, né, de afastamento e depois com um pedido de cassação do Pedrinho do Minas Acontece. Agora vem cá, qual que é a diferença do Luciano Soler e do Pedrinho do Minas Acontece? A única coisa que eu saiba é só que o Luciano Soler não bate na esposa, não bateu na ex-esposa. Porque em relação ao uso de entorpecentes, posse de entorpecentes, alcoólatra, isso a cidade inteira, em peso, sabe que os dois fazem. Só que a diferença é que um fala a verdade, assume que é adicto, e o outro não. Mostra que é santinho, quis mostrar de santinho pra cidade, mas a cidade inteira viu, né? Igual ele me desafiou quando mandaram um vídeo dele pra mim cheirando lá no Barranco Alto. Ele fez um vídeo falando que me desafiava a apresentar o vídeo. Eu não precisei apresentar, porque Deus mesmo já usou e arrancou a máscara dele. Eu sempre falo isso, eu sempre coloco Deus na frente. Deus na frente de tudo que acontece na minha vida. Tudo que acontece na vida. Eu coloco Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, na frente e falo: Senhor, guerreia por mim. E Deus vai lá e tarda, mas não falha. Todos que fizeram mal para mim um dia, eu assisti de camarote. E não foi preciso eu mover uma agulha para me vingar de ninguém. Porque meu pai chama Deus. Deus não dorme. Deus cuida da gente aqui, ó, que nem uma águia colocando a gente debaixo das asas dele, né? Mas é isso que nós deveríamos fazer. Então, Luciano, cria vergonha nessa tua cara.
Você foi lá no cartório da Maria Helena juntamente com o seu suplente e assinou de livre e espontânea vontade, tanto que o seu suplente pagou para você lá no cartório da Maria Helena. E outra coisa, o cartório já confirmou que você foi lá de livre e espontânea vontade, rindo, não foi coagido, e nós estamos agora atrás das imagens das câmeras de segurança do cartório para provar mais uma vez que você é um mentiroso. E está fazendo a nossa cidade passar por esse tipo de vexame, brigando por uma cadeira que não é sua, que seria de direito seu se o senhor José Batista Neto, ex-vereador, ex-prefeito, né, e hoje está como vereador, né, tivesse falecido ou tivesse renunciado. Aí sim, você teria direito à cadeira. Mas como você renunciou, você assinou um documento, né? E agora viu que o senhor José Batista está doente, quer simplesmente arrependido, né? Porque o senhor simplesmente quis chantagear todo mundo da prefeitura atrás de cargo e não fala que eu estou mentindo, igual o seu colega falou que eu minto. Nós temos prints e provas que você mandou mensagem para o secretário do Clima, por favor, você mandou mensagem no telefone ameaçando o presidente da Câmara, Matheus Passini, e hoje você está falando que a Câmara está fazendo o seu rito de forma ilegal. Mentira. O presidente da Câmara, Matheus Passini, desde o primeiro dia do seu mandato, ele tem feito as coisas em cima de todos os ritos e tudo como manda o figurino e como reza o mandamento, né, da casa, da Câmara Municipal de Alfenas. É muito ruim, né? A gente vê isso. Bom dia, Aparecida, tudo bem? Bom dia, Liliane. É verdade, tá tudo igual urubu. Todos. Não Aparecida, não é que estão vazando o prontuário, né? Do Zé Batista, porque afinal de contas o Zé Batista é uma pessoa muito querida, né? Muito querida, e ele tem amigos, tem parentes, então os próprios amigos, né, falam. Então não tem como a gente esconder certas coisas dentro de uma cidade desse tamaninho. Alfenas tem 80 mil habitantes. Alguém aí, até eu ouvi uma frase esse dia, e vocês vão calhar: cidade pequena, terra de gente com língua grande. Um querendo cuidar da vida do outro, um falando do outro, é desse jeito, né? Mas infelizmente, às vezes eles passam notícias até sem saber, né? Querendo falar, poxa, a pessoa tá assim, vamos lá, vamos orar, vamos rezar, né? Então aí para você, independentemente do seu credo religioso, você que é evangélico, católico, espírita, umbandista, candomblessista, batista, que mais? Adventista, nós judeus, vamos todos aí, todos numa corrente de amor pela vida do Zé Batista. Vamos desejar que ele saia dessa logo, né? Agora na segunda-feira a Câmara Municipal volta, vai ter reunião na segunda-feira. É isso que tem que ser feito, gente. É isso que tem que ser feito. Nós da cidade de Alfenas, a gente precisa falar e debater coisas que realmente precisam e que importam na nossa cidade. Igual o CDM tá lá sem remédio, sem fralda, né? Sem leite, né? Que mais? Os funcionários
alguns funcionários, né? Igual eu participei de reunião a respeito disso na prefeitura. Ontem também participei de outra reunião com outro chefe do executivo aí para estar ajudando a parar essa situação. Porque não é só no CDM, não. Alguns funcionários de PSFs também tratando pacientes mal. Gente, igual eu já falei aqui, eu vou repetir. O funcionário público tem que atender nós, patrões deles, porque nós que pagamos os salários deles bem. E não é só na cidade de Alfenas, não. É em Fama, é Paraguaçu, Machado, Campo do Meio, Areado. Isso é geral, em todo lugar tem uma laranja podre que acaba estragando o cesto inteiro. Não é só Alfenas, não. Entendeu? Não é só isso. Oi, Dri, tudo bem? Alô, tudo bem? Então, gente, vamos parar de picuinha, porque a nossa cidade tem assuntos mais importantes a ser tratados. Igual, e aí, para onde que foi destinado o dinheiro do rodeio? Para onde foi destinado o dinheiro dos camarotes? Porque eu dei a ideia aqui para o dinheiro ser revertido para o LIP. Se não der para ser revertido 100% ao LIP, então que seja 50%, 30%, mas vamos ajudar o LIP, gente. O menino tá aí, tá lutando pela vida dele, pela saúde dele. Já falei aqui para todo mundo, vamos ajudar, vamos correr atrás. O LIP precisa, né? O Henrico lá de Varginha conseguiu bater a meta dele, conseguiu a medicação. Agora nós aqui de Alfenas, nós temos um filho da nossa cidade, que é o LIP. A gente precisa ajudar o prefeito, o primeira-dama, os secretários, os vereadores. Vamos ajudar, né? Ó, o Hospital Alzira Velano. Igual já chegou gente aqui, hoje eu tive conversando com um amigo meu que é residente lá, o Hospital Alzira Velano precisa estar recebendo o restante da nossa prefeitura, né? O prefeito Fábio, até segundo as informações, está cumprindo, né, com os repasses dele. Então, o Fábio, ponto favorável nisso, está cumprindo com a palavra, com o Dr. Denis, né? E tá pagando o hospital, mas ainda tem uma dívida milionária, né? Então, gente, vamos correr atrás. Agora, vamos mudar de assunto pra gente encerrar a live, porque hoje eu quero ouvir vocês. Mônica, Aparecida, Glau, Thaís, alguém aí, se vocês quiserem estar falando, quiserem estar comentando, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom dia, Adri, tudo bem? Oi, Nilva. Bom dia, dona Vilma. Alguém aí de vocês quer falar alguma coisa, quer fazer algum comentário que eu leia aqui? Vamos fazer a participação do nosso público, né, dos nossos seguidores, né? Igual ontem chamei a atenção da Copasa. Copasa, nossa cidade tá inteirinha vazando, tá inteirinha em erupção, né? Lima Barreto lá vazando água como se tivesse uma torneira, uma mangueira a céu aberto, né? Uma cachoeira, porque tá muita água, né? Outra coisa também, igual eu disse na live dessa semana, ao invés de estarem aí se engalfinhando todos os protetores, né? Ô Marta Pellegrini, o que a senhora acha de estar aí fazendo casinhas, né, com lonas para poder estar distribuindo em pontos estratégicos, igual o prefeito Michael William fez na cidade de Machado, para os cachorros aí por conta do frio? Nós estamos entrando aí na fase da chuva, né? Daqui aí um mês e meio, já vem a fase das chuvas. Então vamos começar a olhar também, não é só correr atrás de voto em época de eleição, não. Bom dia, Tiago, senhor Bueno, socorrista aí. Aluguéis não foram pagos ainda dos apartamentos fechados pela Defesa Civil.
Então, eu vou estar falando com a Larissa, Joel. Foi até bom, porque ontem eu estava falando a respeito da Defesa Civil, tá liberando os papéis para vocês, né? Então, eu já vou estar falando com a Larissa a respeito do aluguel de vocês. Foi bom você falar, porque aí eu já anoto aqui. Oi, Norma, tudo bem? Realmente a Copasa tá uma vergonha, né? E a concessão tá por pouco aí, já estão pensando em renovar. Eu creio que nós deveríamos estar trocando, tirando a Copasa daqui. Trocando a Copasa. Tem o SAI, tem outras coisas que a gente precisa trocar, né? Gente, agora outra coisa também. A saúde de Alfenas precisa dar uma melhorada. O pessoal vem aqui falar, por que não fala da saúde? Porque tá um caos. Porque isso, aquilo, outro. Gente, eu venho aqui, eu falo a respeito do que trazem para mim, né? Como tem gente que fala aí, a Franciele tá ganhando, a Franciele tá isso, a Franciele tá aquilo outro, a Franciele faz isso por like, por dinheiro. O Diário de Notícias Minas não me traz lucro de nenhum real. O que eu venho aqui fazer, o que muita gente me critica e não tem coragem de fazer o mesmo, mas só tem coragem de ficar comentando as coisas, é muito engraçado, né? Por que você não faz a mesma coisa? Bota a cara a tapa igual eu tô pondo aqui, sem fake, sem página fantasma. Tô botando a minha cara a tapa, a população inteira me conhece. Então vamos lá, né? O que você tá fazendo para melhorar a sua cidade? Independentemente de qual seja. O que você tá fazendo? Porque bater no peito e colocar aí o sobrenome como Bolsonaro, você é tão podre que mancha até o nome do Bolsonaro. Fran, hoje cedo tinha um cachorro gritando de dor na rodoviária. O importante é assistência para os cachorros. Então, Liliane, foi bom você falar isso, porque eu vou falar com a Cíntia, porque a Cíntia sempre toma conta dos cachorros ali da rodoviária. Então, já vou deixar anotado aqui, Cíntia, para falar com ela a respeito desse problema. Shalom! Gente, aqui em Fama, quando não falta água, falta energia elétrica, a coisa tá feia. Então, Thaís, eu tenho ido aí na Fama e eu tenho percebido que as ruas aí estão bem abandonadas, viu? Falaram tão bem a respeito do prefeito aí, né, do Alexandre Heller, que foi aí eleito com 80% dos votos, mas eu não tô vendo tanta benfeitoria assim não, né? Porque tem certas ruas aí, certas lombadas que precisam ser asfaltadas e não são. A Fama, apesar de ser uma cidade pequenininha, é uma cidade turística. Então fica feio isso, não é para a cidade não. Fica feio isso é para o prefeito e para os vereadores, né? Igual tem aquela rua da delegacia, aí também é Copasa, né? Igual aquela rua da delegacia, daquela pracinha ali, né? Aquilo ali tudo teria que ser asfaltado. A rua, né? As ruas paralelas à Câmara Municipal e à praça, a igreja, né, matriz ali, onde é feito os carnavais, aquilo ali já passou da hora de asfaltar. Tem algumas ruas de paralelepípedos aí na Fama que a gente bate o olho e fala, gente, isso aqui precisa dar um jeito de reforma. Então, ser prefeito de Facebook, né, vereador de Facebook, mostrar que tá trabalhando e quando a gente vai na cidade não tá, me ajuda aí, né, prefeito Alexandre? Tem todo o respeito por você, mas como eu sempre digo aqui, o que tem que ser falado, tem que ser falado. Certinho? Vamos lá. E quanto à saúde, realmente está um caos. É uma demora para liberar exames. Minha cunhada teve que pagar a endoscopia porque estava à espera há 3 meses. Então, dona Odila, às vezes são exames de urgência. Até eu falei aqui, né, que ao invés deles estarem correndo atrás de verba para shows, como foi shows seguidos, né, e vai ter mais shows,
né? Porque afinal de contas ainda tem o aniversário da cidade aí, e logo vem também a outra gastança de enfeite de Natal, porque nós já estamos aí na metade de agosto, né? Que hoje é dia 15 de agosto. A gente tem que começar a dar prioridade para o que realmente precisa. A Alfenas, eu fiz um levantamento, tem 5.043 pessoas no último levantamento que eu fiz à espera de exames simples, como ultrassonografias, endoscopias, né, colonoscopias. Então a gente tem que dar prioridade para o nosso povo, porque enquanto o pessoal tá curtindo show, curtindo camarote, ex-vereadora e assessora tirando foto e falando: alô inveja, bebe que nós paga. Não é vocês que pagam não, somos nós, porque o seu salário é pago por nós. Então, antes de você debochar da população e falar que alô inveja, bebe que nós paga, senhora secretária agora, né? Então a senhora tem que pensar que o seu salário é pago por mim, é pago pela Thaís, pela Odila, né? Pela Maria, pela Joaquina, pela Sebastiana, né? Então, antes de fazer qualquer postagem em Facebook, em status de WhatsApp e no Instagram, você tem que pensar se você não está ofendendo os seus eleitores ou as pessoas que pagam o seu salário. Certinho? Mais alguma coisa, gente, para me encerrar? Então tá joia. Acabou de me chegar aqui o protocolo. Eu vou estar encaminhando para a equipe de segurança do cartório, né? Se caso eles não passarem aqui para mim, aí depois, né, o pessoal da Câmara Municipal vai fazer o pedido judicial, né? Para essas imagens saírem, para ver que ninguém foi coagido, né? Ninguém foi coagido, ninguém foi com uma arma na cabeça. Muito pelo contrário, foi rindo de canto a canto da orelha. Ô, e aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Para depois estar fazendo essa papagaiada aí, certinho? Vamos lá, gente. Diário de Notícias Minas. O nosso compromisso é com a verdade e com vocês. Bom final de semana aí para todos e que Deus abençoe vocês.